E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder. Fica conosco o restante desse dia, o dia vindouro, com tudo que temos a te amamos e agradecemos ao Senhor. Só o Senhor é digno de adoração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado por essa rica oportunidade. Amém e amém. Temos no capítulo 21 de Atos 40 versículos e diz do versículo 1 em diante: Depois de nos apartarmos, fizemos-nos à vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte, a Rhodes e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Repetindo o terceiro versículo que nos diz: Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, então, embarcamos, e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida. Onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isso diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: Faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém, e alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer
então entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. 23º novamente. Faze-me, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despedida necessária para que raspem a cabeça e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então, Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar, e ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua campanha na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então, este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo o seguia gritando: mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. 40º e último versículo do capítulo 22 de Atos nos diz: obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo, fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo... Pois bem, por meio desses 40 versículos, nos fala o capítulo 21 de Paulo, que chega a Tiro, do versículo 1 até o 6º, Paulo em Cesareia, do versículo 7 até o 16, Paulo chega a Jerusalém, do versículo 17 até o 26, a prisão de Paulo, do versículo 27 até o 40.
Interessante que, ao chegar aqueles que colocaram as cadeias em Paulo, não sabia-se nem o porquê. E o recolheram, atribuindo condutas que longe passaram acerca daquele praticado. Quanta injustiça existiu ali. Será que ia ser uma realidade só daquele tempo? Injustiças? Bem, que Deus a todos abençoe e proteja, é o que desejo para mim, para cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectiva parentela, as pessoas que Deus tem levantado como instrumento dele nas nossas vidas, as pessoas que Deus tem levantado a gente para ser instrumento dele na vida dessas pessoas, as pessoas que temos contato na lida do dia a dia, mesmo sem sequer saber o nome. Também é você que acessar essa mensagem advinda da leitura bíblica. Que Deus a todos abençoe. Eu que desejo sucesso.